Olá pessoal, uma ótima tarde a todos, espero que estejam tendo uma excelente semana. Meu nome é Leandro, sou sacerdote do Templo de Umbanda São Jerônimo, localizado na cidade de Presidente Prudente. E eu venho aqui mais uma vez para o nosso momento Endereços da Paz, que é a leitura da obra do livro Endereços da Paz, psicografado pelo médium Chico Xavier, cuja leitura foi ditada pelo espírito André Luiz. Pessoal, como de costume, gostaria de lembrar que os nossos atendimentos presenciais, eles são todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, tá? O atendimento, ele é por ordem de chegada e não há nenhum tipo de cobrança de taxas, tá bom? Então é só chegar lá um pouquinho antes e todo mundo vai ser atendido, tá bom? Às terças-feiras nós temos também a possibilidade do atendimento individual, voltado a benzimento e atendimento oracular com o jogo de búzios, tá? Esse atendimento, ele precisa ser agendado, tá? Então, assim, que seja uma pessoa só agendando, a gente se desloca lá no terreiro para fazer o atendimento, tá? Se não acontecer o agendamento, não tem como a gente se deslocar para lá, até porque todo mundo mora muito longe, Então, assim, é uma coisa que a gente está começando, é um trabalho novo, então a gente precisa ter a adesão das pessoas e nesse momento a gente pretere aí pelo agendamento, tá bom? É um trabalho de benzimento voltado à cura física e à cura espiritual, tá? Então você que tem algum problema de saúde ou sente que alguma coisa não tá indo bem, não tá legal, pode agendar, a gente vai atendê-lo com todo carinho, com todo amor, com toda atenção, tá? O atendimento é bem discreto, bastante individualizado. Tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro, E hoje é o capítulo 4, que chama Anotações do Bem, que inclusive é o nome do nosso vídeo de hoje, E André Luiz, ele diz o seguinte aqui na mensagem: não importa quanto você disponha para agir e servir a benefício de outrem. Vale o que fizer e como fizer daquilo que o Senhor já confiou a você. Dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor. Tem até a música da saudosa Malocra, do Irã Barbosa, Para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. Por onde você passe, do tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Você voltará mais tarde para colher-lhe a bênção de luz. A terra, a fim de produzir com segurança e eficiência, pede cultivo. Acreditará você, porventura, que os valores da vida espiritual surjam sem trato? Olha só que interessante, gente? Essa leitura, ela fala do cuidado que a gente tem que ter com as coisas que Deus nos disponibiliza, E assim, quando a gente fala em disponibilidade e disposição, a gente lembra daquela ideia que inclusive está na Bíblia, Que Deus colocou tudo de forma igual em disponibilidade para todos. Então Deus nos deu tudo de forma igual, de forma equânime, Não diferenciou nada da sua criatura. A questão é que, dentro de sua infinita sabedoria, dentro de seu infinito amor, de sua infinita justiça, não são todas as pessoas que conseguem colocar isso em disposição na sua própria vida. Por quê? Porque Deus, através da dor, através das provas e expiações, Ele quer que a gente tenha o esforço. O esforço de buscar o conhecimento, de buscar a instrução, quer que a gente tenha a ação, que a gente passe a agir. E esse cuidado que ele pede para que a gente tenha com essas coisas, não é dos bens materiais, propriamente dito. Diz respeito também aos bens imateriais, que é aquilo que a gente agrega para a nossa memória espiritual, para o nosso crescimento. Por quê? Esse é o patrimônio do espírito, é isso que a gente vai levar para a nossa vida. Allan Kardec e muitos outros filósofos que existiram na nossa história diziam que nenhuma crença deve ser imposta a ninguém. Que a gente, sendo um sujeito, se nós somos pessoas, seres pensantes,
A gente tem que ter o livre-arbítrio para acreditar e para fazer aquilo que a gente acha que é o correto dentro do nosso livre-arbítrio, né? E para explicitar isso melhor para vocês, eu separei uma leitura aqui de Provérbios, capítulo 23, verso número 23. Vejam só que bacana. Adquire a verdade e não a vendas. Adquire sabedoria, instruções e inteligência. Então essa leitura de Provérbios, ela traz para a gente a lembrança daqueles 2 mandamentos do Espírito da Verdade quando foi feita a codificação do Espiritismo, né? Esses mandamentos, eles estão na obra do Pentateuco de Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o seguinte: amai-vos e instruí-vos. Então quer dizer o quê? Que a gente tem que fazer alguma coisa para adquirir patrimônio espiritual, adquirir experiência espiritual. E essas coisas a gente tem que cuidar, tem que guardar com zelo. Evidentemente, a gente também tem o nosso trabalho aqui na Terra, a gente tem os nossos bens. Só que a espiritualidade fala o quê? Que tem que ser o necessário. E muita gente, às vezes, quer ter além do que realmente necessita, né? Aí, pessoal, eu lembro daquela passagem em João 14, versículo 6, em que Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quer dizer o quê? A doutrina de Jesus é uma das várias doutrinas, uma das várias fontes vitais que existe no mundo afora, né? Por exemplo, se a gente pegar a doutrina de Ifá, né, que é uma doutrina de cunho filosófico, né, que vem lá da cultura Yorubá, da Yorubalândia, né, conforme o pessoal fala, a gente vai ver que não tem muita diferença para aquilo que Jesus pregou no evangelho dele. Por quê? Na própria obra de André Luiz, tanto no livro Nosso Lar como Os Mensageiros, ele fala que várias são as fontes vitais de Deus. Então o que Deus quer? Deus quer que a gente tenha atitude, que a gente faça alguma coisa, né, em benefício do próximo, né? Deus coloca as dificuldades para a gente poder experienciar e tentar ser o máximo possível virtuoso em socorro do nosso próximo, né? Que inclusive a nossa própria vida espiritual, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser cultivada, né? Ou seja, tudo que existe na vida, que existe no mundo, no universo que nos cerca, também existe para receber o devido cuidado. E quem cuida? Uns aos outros. Tá bom, pessoal? Então, assim, essa é a nossa leitura de hoje, essa é a nossa explicação de hoje, né? Espero que essas leituras estejam sendo bem edificantes para a vida de todos e que elas possam, em curto, médio ou longo prazo, trazer paz de espírito para todos que estão atentos, né? Que estão prestando atenção nos ensinamentos que os bons espíritos nos trazem, né? Por quê? Porque quando a gente adquire paz de espírito, isso significa o quê? Que a gente já está tendo menos desprendimento com as coisas meramente mundanas, meramente terrenas. E aí a gente estamos nos tornando pessoas mais espiritualizadas, mais rarefeitas, mais desprendidas, né? Porque o que prende a gente são as paixões aqui da Terra, do mundo material. Os bons espíritos, os espíritos mais elevados, eles não têm mais esse prendimento, eles são desprendidos. Porque eles se preocupam com coisas que têm valia para Deus. E nem tudo que acontece aqui no mundo, que a gente vive, tem valia para Deus. A única coisa que tem valia é o aprendizado. Isso sim. Mas as coisas que existem aqui no mundo, no nosso plano, elas são perecíveis. Sabe por quê? Porque o dia que a gente partir dessa vida e voltar para a pátria espiritual, que é a terra de Deus, a terra de nosso Pai, essas coisas vão ficar aqui. Vai ficar a mágoa, vai ficar a tristeza, vai ficar o dinheiro, vai ficar o patrimônio, a doença vai passar. Então tudo fica aqui, né? Tem até um ditado, né, que as pessoas falam assim, olha, caixão não tem gaveta. Então, pessoal, vamos refletir sobre isso. Deus não desampara ninguém, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Tá bom? Fiquem com Deus e um axé para todos.